Jürgen Habermas. Não pode haver intelectuais se não há ou não houver leitores. Uma entrevista que ele deu para o El País em 5 de maio de 2018 por Borja Hermoso, né? Ele está com 90 anos de idade. O filósofo vivo mais influente do mundo está em plena forma. O velho professor alemão, discípulo de Adorno e sobrevivente da escola de Frankfurt, mantém mão de ferro em seus julgamentos sobre as questões essenciais de hoje e de sempre, que continua destilando em livros e artigos. Os nacionalismos, a imigração, a internet, a construção europeia e a crise da filosofia são alguns dos temas tratados durante este encontro na sua casa em Sternberg. Ao redor do lago de Sternberg, a 50 km de Munique, se amontoam sucessivas fileiras de chalés de estilo alpino. A única exceção às esmagadoras doses de melancolia, madeira escura e flores na sacada surge na forma de um bloco branco e compacto de cantos suaves, com janelas grandes e quadradas como única concessão à sobriedade. É o racionalismo feito arquitetura no país de Heide. A Bauhaus e sua modernidade raivosa no meio da Baviera eterna e conservadora. Uma minúscula placa branca sobre uma porta azul confirma que ali vive Jürgen Habermas, que nasceu em Düsseldorf em 1929. Sem dúvida, vai fazer 91 anos, né? O filósofo vivo mais influente do mundo por sua trajetória, sua obra publicada e sua atividade frenética até hoje. Quando falta um mês, não falta mais, né? Já está quase prestes a completar 91 anos. Sua esposa, há mais de 60 anos, a historiadora Ute Wessenhoeft, nos recebe no pequeno vestíbulo e demora apenas alguns segundos para girar a cabeça e exclamar: Jürgen, os senhores da Espanha chegaram. Ambos habitam esta casa desde 1971, quando Habermas passou a dirigir o Instituto Max Planck de Ciências Sociais. O discípulo e assistente de Theodor Adorno, além de membro insigne da segunda geração da Escola de Frankfurt e ex-catedrático de Filosofia da Universidade Goethe de Frankfurt, avança vindo do seu escritório uma adorável bagunça de papéis e livros em estado de caos, cujos janelões dão para uma floresta. Aperta a mão com força, é muito alto, caminha muito ereto e tem uma espetacular mata de cabelos brancos como a neve. Cumprimenta afável e convida a sentar num dos grandes sofás. O cômodo está decorado em tons brancos e areia e acolhe uma pequena coleção de arte moderna que inclui pinturas de Hans Hartung, Eduard Schilida, Sean Scully, Gunther Fruchtrunk e esculturas de Oteiza e Miró. Esta última simboliza o Prêmio Príncipe de Astúrias de Ciências Sociais recebido em 2003. Abre-se imponente ao visitante a biblioteca de Habermas, que aloja velhos volumes de Goethe e Hölderlin, de Schiller e de von Kleist, e fileiras inteiras de obras de Engels, Marx, Joyce, Brock, Walser, Hermann Hesse e Günter Grass, entre uma infinidade de escritores e pensadores. Segundo ele, não pode haver intelectuais comprometidos se já não há mais leitores a quem continuar alcançando com argumentos. Porque é verdade, até eu gostava bastante de escrever, tenho escrito bem menos e focado muito mais em vídeos. Então praticamente não há leitores, só há consumidores desses vídeos aqui. Então quem que vai alimentar, né, essas reflexões? Porque o escrito é muito mais interessante para se manter uma discussão. Aqui, na fala, o que vinga mais é a retórica, a oratória, a arte de falar bem, convencer qualquer um de qualquer coisa, bastando você saber usar as palavras de forma adequada e o discurso mais propício a chegar até o coração e a mente das pessoas. Autor de obras imprescindíveis do pensamento, da sociologia e da ciência política do século XX, como Mudança Estrutural da Esfera Pública, Conhecimento e Interesse, o Discurso Filosófico da Modernidade e Teoria da Ação Comunicativa, ele troca impressões com o El País a respeito de alguns dos temas que lhe preocuparam durante 6 décadas e continuam a preocupá-lo. Com uma exceção, o entrevistado preferiu evitar qualquer questão relacionada ao passado nazista de seu país e a sua própria experiência a respeito. Ele foi membro das juventudes hitlerianas, por obrigação, como tantos compatriotas seus. Habermas está furioso, sim, continua furioso com algumas das coisas que ocorrem no mundo. Isso não é ruim, não é? Brinca. Pergunta. Professor Habermas, fala-se muito na decadência da figura do intelectual comprometido. Considera justo esse julgamento? Não é frequente um mero tema de conversa entre os próprios intelectuais? A resposta do Habermas. Para a figura do intelectual, tal como a conhecemos no paradigma francês, de Zola até Sartre e Bourdieu, foi determinante uma esfera pública cujas frágeis estruturas estão experimentando agora um processo acelerado de deterioração. Ou de deterioração. A pergunta nostálgica, porque já não há mais intelectuais, está mal formulada. Eles não podem existir se já não há mais leitores aos quais continuar alcançando com seus argumentos.
A única forma de fazer frente às ondas mundiais de imigração seria combater suas causas econômicas nos países de origem. É possível pensar que a internet acabou por diluir essa esfera pública que antes talvez fosse garantida pela grande mídia tradicional e que isso afetou a repercussão dos filósofos e dos pensadores? Sim, desde Heinrich Heine, a figura histórica do intelectual ganha importância junto com a esfera pública liberal em sua configuração clássica. No entanto, esta vive de certos pressupostos culturais e sociais inverossímeis, principalmente da existência de um jornalismo desperto, com meios de referência e uma imprensa de massa capaz de despertar o interesse da grande maioria da população para temas relevantes na formação da opinião pública. E também da existência de uma população leitora que se interessa por política e tem um bom nível educacional, acostumada ao processo conflitivo de formação de opinião, que reserva um tempo para ler a imprensa independente de qualidade. Hoje em dia, essa infraestrutura não está mais intacta. Talvez, que eu saiba, se mantém em países como a Espanha, a França e a Alemanha, mas também neles o efeito fragmentador da internet deslocou o papel dos meios de comunicação tradicionais, pelo menos entre as novas gerações. Antes que entrassem em jogo essas tendências centrífugas e atomizadoras das novas mídias, a desintegração da esfera populacional já tinha começado com a mercantilização da atenção pública. Os Estados Unidos, com um domínio exclusivo da televisão privada, é um exemplo chocante disso. Hoje, os novos meios de comunicação praticam uma modalidade muito mais insidiosa de mercantilização. Nela, o objetivo não é diretamente a atenção dos consumidores, mas a exploração econômica do perfil privado dos usuários. Roubam-se os dados dos clientes sem seu conhecimento para poder manipulá-los melhor, às vezes até com fins políticos perversos, como acabamos de saber pelo escândalo do Facebook. O pensador alemão aparece numa janela da casa onde vive com sua esposa Ute desde 1971. O senhor acredita que a internet, para além de suas indiscutíveis vantagens, criou uma espécie de novo analfabetismo? O senhor se refere às controvérsias agressivas, às bolhas e às histórias falsas de Donald Trump em seus tweets? Deste indivíduo que não se pode dizer sequer que esteja abaixo do nível da cultura política do seu país. Trump baixa esse nível constantemente. Desde a invenção, e agora o Bolsonaro aqui no Brasil também, né? Desde a invenção do livro impresso, que transformou todas as pessoas em leitores potenciais, foi preciso passar séculos até que toda a população aprendesse a ler. A internet nos transforma todos em autores potenciais, não tem mais do que 2 décadas. E é possível que, com o tempo, aprendamos a lidar com as redes sociais de forma civilizada. A internet abriu milhões de nichos culturais úteis nos quais se troca informação confiável e opiniões fundamentadas. Pensemos não só nos blogs de cientistas que intensificam seu trabalho acadêmico por este meio, mas também, por exemplo, nos pacientes que sofrem de uma doença rara e entram em contato com outra pessoa na mesma condição em outro continente para se ajudar mutuamente com conselhos e experiências. Sem dúvida, são grandes benefícios da comunicação que não só servem para aumentar a velocidade das transações na bolsa e dos especuladores. Sou velho demais para julgar o impulso cultural que as novas mídias vão gerar. O que me irrita é o fato de que se trata da primeira revolução da mídia na história da humanidade, que serve antes de tudo a fins econômicos e não culturais. No cenário hipertecnologizado de hoje, onde triunfam os saberes úteis, por assim dizer, qual é o papel e, sobretudo, qual é o futuro da filosofia? Veja, sou da antiquada opinião de que a filosofia deveria continuar tentando responder às perguntas de Kant. O que é possível saber? O que eu devo fazer? O que me cabe esperar? O que é o ser humano? No entanto, não tenho certeza de que a filosofia, como a conhecemos, tenha futuro. Atualmente segue, como todas as disciplinas, a corrente no sentido de uma especialização cada vez maior. Isso é um beco sem saída, porque a filosofia deveria tentar explicar o todo, contribuir para a explicação racional de nossa forma de entender a nós mesmos e ao mundo. O que é a sua orientação marxista? O marxismo cultural, né? Jürgen Habermas continua sendo um homem de esquerda? Mas como me inspira a respeito, porque no paralisante cenário atual é o único que se atreve a ter uma perspectiva política que demonstra coragem. Estou há 65 anos trabalhando e lutando na universidade e na esfera pública em favor de postulados de esquerda. Se há 25 anos advogo pelo aprofundamento político da União Europeia, faço isso com a ideia de que apenas esse regime continental poderia domar um capitalismo que se tornou selvagem. Já há controvérsias, né? O Brexit é um exemplo disso, né? E de que, não sei se é um freio ao capitalismo, mas é um freio a essa tentativa totalizante de englobar todas as coisas de um governo global, que eu acho que é um problema sério mesmo, né? Uma centralização política de poder. Jamais deixei de criticar o capitalismo, nem tampouco de ter consciência de que não bastam diagnósticos vagos. Não sou desses intelectuais que atiram a esmo. Kant, Hegel, iluminismo, marxismo desencantado é igual a Habermas.
Essa equação é suficiente para resolver o X da sua ideologia e do seu pensamento? Se é preciso expressá-los de forma telegráfica, estou de acordo, apesar de ainda faltar uma pitada da dialética negativa do próprio Adorno. O senhor cunhou em 1986 o conceito político do patriotismo constitucional, que hoje soa quase medicinal diante de outros supostos patriotismo de hino e bandeira. É muito mais difícil exercer o primeiro do que o segundo, não? Em 1984, pronunciei uma conferência no Congresso Espanhol, convite de seu presidente, e no fim fomos comer em um restaurante histórico. Ficava, se não me engano, entre o Parlamento e a Porta do Sol, na calçada da esquerda. Seja como for, durante a conversa animada com nossos impressionantes anfitriões, muitos deles eram colegas social-democratas que tinham participado da redação da nova Constituição do país. Minha esposa e eu nos inteiramos de que nesse lugar tinha acontecido a conspiração para preparar a proclamação da Primeira República Espanhola de 1873. Ao saber disso, experimentamos uma sensação totalmente diferente o patriotismo constitucional exige um relato apropriado para que tenhamos sempre presente que a Constituição é a conquista de uma história nacional. Mas, ao mesmo tempo, é uma espécie de governo central. É um campo reduzido, que é um país como a Espanha, né, que dá mais ou menos um estado do nosso Brasil. Mas, de toda forma, é um tanto quanto arbitrário, levando em consideração outros lugares, outras cidades, né, e regiões como a Catalunha, como Barcelona, que são separatistas e queriam sua autonomia e sua independência. Essas constituições acabam por travar isso e, às vezes, centralizam demais o poder. E eu concordo um pouco com o federalismo e, mais além do federalismo, né, até um citadismo, podemos dizer assim. Porque cada cidade tem a sua autonomia e, às vezes, até dentro da própria cidade haja uma autonomia. Nós estamos aqui em Uberlândia vivenciando um momento de completo caos dentro da Câmara de Vereadores. Né? Porque 20 dos 27, se eu não me engano, vereadores foram presos no ano passado e tiveram que renunciar ao cargo. Então, sem vereadores, a cidade continua funcionando. E a gente não precisa dessa política, dessa Constituição, dessa lei orgânica do município. Dá para funcionar bem sem esse centralismo, né? Não sei se daria para funcionar sem polícia, sem educação, sem escola e sem saúde, sem hospitais, né? Mas, sem vereadores e sem prefeito, eu acredito que dá para funcionar. Nesse sentido, o senhor se considera um patriota? Me sinto patriota de um país que, finalmente, depois da Segunda Guerra Mundial, deu à luz uma democracia estável e, ao longo das décadas subsequentes de polarização política, uma cultura política liberal. Hesito em declarar isso e, de fato, é a primeira vez que faço isso, mas, nesse sentido, sim, sou um patriota alemão, além de um produto da cultura alemã. De que cultura alemã? Só uma ou há culturas alemãs? Sinto-me orgulhoso dessa cultura também em relação à segunda ou terceira geração de imigrantes turcos, iranianos, gregos ou de onde quer que tenham chegado, que aparecem de repente na esfera pública como cineastas, jornalistas e os apresentadores de televisão mais fabulosos, como executivos e os médicos mais competentes, ou como os melhores literatos, políticos, músicos e professores. Tudo isso constitui uma demonstração palpável da força e da capacidade de regeneração de nossa cultura. A rejeição agressiva dos populistas de direita contra as pessoas sem as quais essa demonstração teria sido impossível é uma bobagem. Acredito que o senhor prepara um novo livro sobre a religião e sua força simbólica e semântica como remédio para certas lacunas da modernidade. Pode nos contar um pouco desse projeto? Bem, na verdade esse livro não fala tanto de religião, mas de filosofia. Espero que a genealogia de um pensamento pós-metafísico desenvolvido a partir de um discurso milenar sobre a fé e o conhecimento possa contribuir para que uma filosofia progressivamente degradada como ciência não esqueça sua função esclarecedora. Falando de religiões e de guerra de religiões e de culturas, levando-se em conta o atual nível de intransigência e os fundamentalismos de todo tipo, o senhor acredita que rumamos para um choque de civilizações? Será que já estejamos imersos nele? Em minha opinião, essa tese é totalmente equivocada. As civilizações mais antigas e influentes se caracterizaram pelas metafísicas e as grandes religiões estudadas por Max Weber. Todas elas têm um potencial universalista e por isso se construíram sobre a base da abertura e da inclusão. A verdade é que o fundamentalismo religioso é um fenômeno totalmente moderno. Remonta à alienação social que surgiu e continua surgindo em consequência do colonialismo, da descolonização e da globalização capitalista. O senhor escreveu em certa ocasião que a Europa deveria fomentar um Islã ilustrado europeu. Acredito que isso esteja ocorrendo. Na República Federal Alemã, nos esforçamos para incluir em nossas universidades a teologia islâmica, de forma que possamos formar professores de religião em nosso próprio país e não tenhamos de continuar importando-os da Turquia e de outros lugares. Mas, na essência, esse processo depende de conseguirmos integrar verdadeiramente as famílias imigrantes. No entanto, isso nem de longe é suficiente para conter as ondas mundiais de imigração. A única maneira eu vi algo muito interessante sobre isso, né? De ficar reclamando da imigração e ficar
tentando expulsar esses imigrantes ou impedir a entrada deles, por que não se gasta tanto com isso, por que não se gasta isso nos próprios países deles para tentar promover uma estabilidade política e um desenvolvimento econômico, né? É muito mais fácil abandonar eles que são, de certa forma, vítimas também do sistema, porque são excluídos, são marginalizados, não são incluídos, não têm todo o desenvolvimento econômico e político que poderiam ter se tivessem o apoio das potências, e acabam gerando esse problema, que é um problema humanitário, né? A única maneira de enfrentar isso seria combater as causas econômicas dos países de origem. Isso que é interessante, né? Como se faz isso? Não pergunte como se faz isso sem mudanças no sistema econômico mundial do capitalismo. Então eu li isso, foi nele mesmo, né? É um problema de século. Não sou especialista, mas eu leio o livro do Stefan Lesenich, A Sociedade da Externalização, e verá que a origem das ondas que agora refluem para a Europa e o mundo ocidental está exatamente nisso. A Europa é um gigante econômico e um anão político. Assinado Jürgen Habermas. Nada parece ter ficado melhor depois do Brexit, dos populismos e extremismos, dos movimentos nazistas, das tentativas nacionalistas de separação da Escócia e Catalunha. A introdução do euro dividiu a comunidade monetária em norte e sul, em vencedores e perdedores. A causa é que as diferenças estruturais entre as regiões econômicas nacionais não podem ser compensadas se não se avança no sentido da união política. Faltam válvulas, como por exemplo a mobilidade em um mercado de trabalho único, um sistema de segurança social comum, e faltam competências europeias para uma política fiscal comum. Cara, isso é tudo governo centralizado, isso vai dar merda. Claro que vai dar merda. A isso se acrescenta um modelo político neoliberal incorporado aos tratados europeus, que reforça mais ainda a dependência dos Estados nacionais em relação aos mercados globalizados. O elevado desemprego juvenil nos países do Sul é um escândalo absurdo, como a Grécia, né, a própria Itália, a Portugal, a Espanha, que enfrentou dificuldades nesse sentido. A desigualdade aumentou em todos os nossos países e erudiu a coesão populacional, como mostra o Thomas Piketty, né? Os que conseguem se adaptar aderem a um modelo econômico liberal que orienta a ação em benefício próprio. Entre os que se encontram em situação precária, espalham-se os medos agressivos e as reações de ira irracionais e autodestrutivas. O senhor acompanha de perto o problema catalão? Qual é a sua opinião e diagnóstico? Realmente, qual é o motivo de um povo culto e avançado como a Catalunha desejar estar sozinha na Europa? Não entendo. Por que você não entende? Porque você é um centralizador, né? Não concordo muito com as posições do Jürgen Habermas aqui, não. Me dá a sensação de que tudo se reduz a questões econômicas. Não sei o que vai acontecer. O que lhe parece? Acredito que pensar em isolar politicamente a população de cerca de 2 milhões de pessoas com aspirações independentistas não é realista. É sem dúvida. E sem dúvida não é simples. Sem dúvida é um problema sim. É muita gente. Jürgen Habermas fala com muita dificuldade, pois nasceu com fissura lábio-palatina, uma pequena tragédia pessoal para alguém cuja missão filosófica primordial sempre foi valorizar a linguagem e a dimensão social e comunicativa do homem como remédio de tantos males. Tudo isso compilado em sua célebre teoria da ação comunicativa. Um velho professor se mostra realista e resignado quando, olhando pela janela, sussurra. Já não gosto dos grandes auditórios nem dos grandes salões. Não entendo bem as coisas. Há uma cacofonia que me desespera. Professor, o senhor considera os Estados-nação mais necessários do que nunca ou, pelo contrário, acredita que, de alguma forma, estão superados? Talvez não devesse dizer isso, mas considero que os Estados-nação foram algo em que quase ninguém acreditava, mas que precisavam ser inventados em seu tempo por razões eminentemente pragmáticas. Na verdade, foi uma centralização de poder que só foi se acentuando até chegar nos estados totalitários modernos, né? Nesse ponto, nessa medida, eu concordo com o que fala o Paulo Cuggos, falou ontem, né? E o que defendem os liberais e libertários de forma geral. Sempre culpamos os políticos pelo fracasso da construção europeia, mas nós, cidadãos comuns da União Europeia, não temos nossa parcela de culpa. Nós, europeus, realmente acreditamos na europeidade? Não, né? Vejamos, até agora as lideranças políticas e os governos levaram adiante o projeto de maneira elitista, sem incluir as populações dos países nessas questões complexas. Tenho a impressão de que sequer os partidos políticos e os deputados dos parlamentos nacionais se familiarizaram com a complicada matéria da política europeia. Sob o lema "Mamãe cuida do seu dinheiro", Merkel e Schäuble protegeram durante a crise de forma verdadeiramente exemplar suas medidas contra a esfera pública. A Alemanha conserva uma vocação de liderança europeia? A Alemanha confundiu às vezes liderança com hegemonia? E a França? O papel deve desempenhar o país liderado por seu querido presidente Macron. Seguramente o problema foi, na verdade, que o governo alemão sequer teve o talento ou a experiência de uma potência hegemônica. Do contrário, teria sabido que não é possível manter a Europa ainda sem levar em conta os interesses dos demais estados. Nas 2 últimas décadas, a República Federal agiu cada vez mais como uma potência nacionalista no terreno econômico.
No que se refere a Macron, continua tentando persuadir Merkel de que é preciso pensar em sua imagem com vistas aos livros de história. Que papel o senhor acredita que a Espanha pode desempenhar na melhoria da construção europeia? A Espanha simplesmente tem de respaldar Macron. Em artigos recentes, o senhor defendeu com paixão a figura do presidente Macron, que, veja só, é filósofo como o senhor. O que mais o atrai nele? Acredito que é um bom político por ser filósofo? Por Deus, nada de governantes filósofos. No entanto, Macron me inspira a respeito porque, no cenário político atual, é o único que se atreve a ter uma perspectiva política, que, como pessoa intelectual e orador convincente, persegue as metas políticas acertadas para a Europa, que, nas circunstâncias quase desesperadas da contenda eleitoral, demonstrou o valor pessoal e que, até agora, em seu cargo de presidente, faz o que disse que ia fazer. E em uma época de perda de identidade política paralisante, aprendi a apreciar essas qualidades pessoais contrárias às minhas convicções marxistas. No entanto, é impossível no momento saber qual é a ideologia dele, caso exista. Sim, tem razão. Até o momento, continuo sem ver claramente que convicções estão por detrás da política europeia do presidente francês. Gostaria de saber se, pelo menos, é um liberal de esquerda convicto. E é isso que eu espero. Em esta entrevista, que se pode realizar graças à colaboração do professor e escritor Daniel Innerarity, é um cruzamento de caminhos entre respostas oferecidas por escrito e trocas de impressões durante aquela manhã em Steinberg. Quando a conversa terminou, o único sobrevivente da segunda escola de Frankfurt desapareceu de repente atrás da porta da cozinha de sua casa. Voltou com um sorriso cúmplice no rosto, trazendo uma garrafa de Rioja em uma mão e uma de Riesling na outra. Espanha e Alemanha juntas na casa de Habermas. Então é isso aí. Hasta la vista, babies. Até a próxima.